Esse vídeo é parte do projeto de extensão do curso de Estatística da UFMT e tem como orientador o professor Gilmar Jorge de Oliveira Júnior e os acadêmicos Cláudia André, Danilo Gomes, Gislene Marcolan e Mário Vitor. Sejam bem-vindos ao nosso vídeo tutorial de introdução à linguagem R. Nesse vídeo aqui ele tem como objetivo mostrar para vocês como faz a instalação do RBase e também do RStudio. A gente vai estar utilizando aí em vídeos futuros o RStudio para programar em R. Porém, para utilizar o RStudio é necessário que esteja instalado também o RBase. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos fazer o download tanto do R quanto do RStudio. O RStudio é só clicar aqui nesse botãozinho que ele já vai fazer o download. E o RBase, se clicar aqui, ele vai enviar para esse outro link que a gente vai fazer o download do R para Windows. Se o seu sistema operacional for Linux, você clica nesse botão de cima. Se for Mac, clica nesse do meio. Se for Windows, clica nesse daqui. A gente vai clicar em base e vai escolher aqui, nessa versão que é a mais atual, 4.3.2. Ele vai fazer o download também. Então esse aqui é o RStudio. Vou instalar ele. Certo? Finalizou a instalação do RStudio. Agora vamos instalar o RBase. Português, ok, avançar. Finalizamos também a instalação do RBase. Beleza, podemos fechar aqui o site. Esse link aqui, esse endereço vai estar na descrição do vídeo. Só clicar nele já vai vir para essa página, certo? Fecha. Tá, aqui temos o RBase. Primeiramente eu vou abrir ele para que vocês tenham uma noção de como que é a interface dele, certo? É uma interface bem básica. Tem apenas aqui o console, onde a gente vai colocar os códigos, certo? Praticamente tudo aqui no RBase tem que ser feito via linha de comando. O que é diferente, sobre a imagem não, do RStudio, que é o que a gente vai estar utilizando. O RStudio, ele serve justamente para isso, porque ele é mais amigável visualmente para quem vai estar utilizando, certo? Então aqui a gente tem essas 4 telas. Essa primeira tela, ela é o editor de código. Aqui a gente coloca os códigos aqui que a gente vai estar compilando e os resultados normalmente saem aqui no console. Aí aqui desse lado direito superior a gente tem a parte do ambiente de trabalho. Aqui é onde vai ficar os bancos de dados, vai ficar o histórico de todos os objetos que são criados também na linha de comando. E aqui na parte de baixo é onde ficam os pacotes, as visualizações também. Se a gente compilar algum gráfico ou algum mapa, alguma coisa, vai aparecer nessa parte aqui de baixo, certo? Então isso facilita bastante o trabalho aí de quem vai programar em R, beleza? Bom, então essa parte da instalação finalizamos. Agora eu vou estar mostrando para vocês alguns códigos bem básicos de introdução ao R e também como fazer a instalação de alguns pacotes e coisas básicas. Então vamos lá. Bom, primeiramente eu vou abrir um script que eu já tinha deixado ele salvo. A gente vem aqui Open File. Deixei aqui nessa pasta videoaula.r. Qualquer arquivo .r você consegue abrir ele aqui, e o script é todos esses códigos aqui que ficam dentro do arquivo R ou RMD, que também é outra extensão do R. Vou fechar esse outro. Bom, aqui eu já deixei um roteirinho de tudo que eu vou estar explicando para vocês. Eu estava testando antes aqui, eu vou apagar isso. Beleza. Bom, o que a gente vai ver aqui vai ser a criação de vetores, criação de tabela, como mudar o diretório, fazer exportação de tabelas em TXT e Excel, e no final aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho de gráfico. Bom, então vamos começar aqui com a criação de vetor. Eu já deixei aqui esse script. Aqui a gente coloca idade igual, né? Esse idade vai ser o nome do objeto que a gente está criando. Você coloca o nome que você quiser, vai depender aí dos dados que você está estudando, certo? Coloquei idade aqui só para dar um exemplo.
coloca C e os valores. Aí tem essa forma utilizando o igual e tem essa outra forma utilizando essa como se fosse uma setinha para a esquerda. É a mesma coisa, não muda nada. Se a gente selecionar, deixar aqui na linha clicado, ou então selecionar ela e apertar Ctrl Enter, ele vai rodar esse código e já vem aqui para o lado direito o vetor que a gente criou. Um vetor numérico de 5 dados, né? 5 posições. E aqui os dados dele. 25, 18, esses são como se fossem as idades de alguma pessoa ou de várias pessoas, certo? E aqui é mesma coisa, só que utilizando a setinha, né, vai resultar no mesma coisa que vamos criar o objeto altura, vou apertar Ctrl Enter, ele já vem para cá também a mesma coisa, certo? Se a gente quiser rodar o vetor idade aqui no console, aqui embaixo, a gente só escreve o nome do objeto, ele vai aparecer aqui embaixo. Isso aqui é para a gente verificar qual é o formato do objeto, né? Se ele é numérico, se é string. E aqui aqui é um exemplo para a gente conseguir ver, por exemplo, o valor que está na posição 4 do objeto idade. Se a gente clicar nele e der Ctrl Enter, vai apresentar qual é o quarto valor, que no caso é 31. Se a gente colocar aqui, sei lá, 2, ele vai apresentar o segundo valor, que é 18, esse aqui. Bom, então agora eu vou estar mostrando para vocês a funçãozinha append. Se a gente coloca essa interrogação antes da função, né, essa função append, por exemplo, é uma função que já vem nativa do R, né, já vem, vamos dizer assim, instalada no RStudio. Se a gente vir colocar a interrogação e rodar ela vai apresentar aqui tudo sobre essa função, como utiliza e vai dar alguns exemplos também para que a gente consiga utilizar ela. Para que serve essa função? Ela vai acrescentar um valor no nosso vetor. Aqui eu vou criar um novo objeto na idade 1. Aí aqui a gente coloca a função, chama o objeto, que no caso aqui vai ser idade, e 16. 16 aqui no caso vai ser o valor que eu quero acrescentar no meu objeto. Por padrão, se a gente deixar só dessa forma, o valor vai ser acrescentado na última posição. Por exemplo, aqui a gente tem 5 posições, né? 25, 18, 56, 31, 67. O 16 vai ser acrescentado após o 67. Eu vou clicar aqui agora, ó, só para mostrar para vocês. O Ctrl Enter que eu estou apertando é como se fosse esse room aqui, ó. Ele mostra ali room the current line or selection e Ctrl Enter. É como se fosse um atalho. Vou apertar room. Ele vai criar um novo objeto, já com o valor 16 acrescentado na posição final. Essa outra forma aqui, no idade 2, é a mesma coisa, só que esse valor 3 ele é a posição que eu vou estar acrescentando o valor. No caso, o valor aqui vai ser 20. Eu vou acrescentar após a posição 3, ele acrescenta o valor 20. Beleza? E aqui temos outra funçãozinha também relacionada a vetores, que é o sort. Esse sort ele serve para ordenar o nosso vetor. Aqui, por exemplo, ele está todo desordenado, vou criar um novo objeto, idade 3, vou dar sort nele, dessa forma que ele vai ficar ordenado. 18, 25, 31, 56, 67. Pode ser ordenado crescente ou decrescente, se a gente acrescentar esse decreasing true, né? Por padrão ele é false, aí se a gente colocar true nele, ele vai ficar ordenado do maior para o menor. Aqui nós criamos vetores, agora vamos criar tabelas. É bem parecido com vetores. Em tese a gente vai estar criando vários vetores e vamos criar um data frame no final, né, juntando todos esses vetores em uma tabela. Aqui a gente pode fazer dessa forma aqui, ó. Seleciona todos eles e aperta Ctrl Enter, vai rodar tudo de uma vez. Esse aqui inclusive é um bom exemplo para mostrar para vocês que aqui eu criei outro objeto idade, ele vai ficar sobreposto a esse de cima, ou seja, o de cima vai sumir e vai ficar os valores desse. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Muitas vezes, se for fazer um estudo aí e criar objetos com o mesmo nome, pode acontecer isso, né? De um objeto de mesmo nome sobrepor a outro e os valores vão mudar.
Beleza? Então é sempre bom fazer igual eu fiz aqui e criando objetos com vários nomes diferentes. Aqui criamos já os vetores nome, idade, altura, cor favorita e o sexo da pessoa. Então agora no final a gente vai criar o DataFrame, que é essa função data.frame, e daí a gente coloca os nomes dos objetos. Vamos rodar aqui para vocês verem. Olha lá, ele criou um data, né? Que é o DataFrame. Se a gente clicar aqui nesse botãozinho, ele vai mostrar a tabelinha que é criada, certo? Então, agora vou mostrar para vocês como que muda o diretório. Para que serve isso? Para a gente conseguir fazer a importação de tabelas, tanto no formato Excel ou qualquer outro formato, né, que a gente queira importar alguma tabela. Vai ser necessário mudar o diretório, porque esse diretório ele tem que estar aonde está a nossa tabela, para facilitar a manipulação aqui, beleza? A gente pode fazer isso via linha de comando, que é dessa forma aqui, certo? No caso, vai usar só essa de baixo. A de cima é um formato genérico. Mas no caso aqui, se eu colocar aqui e der Ctrl Enter, ele já vai colocar o nosso diretório automaticamente nessa pasta videoaula, que é a que eu estou utilizando para fazer esse vídeo. Ou a gente pode vir aqui em Session, Set Working Directory e Choose Directory. A gente vem aqui em área de trabalho, videoaula, Open. Vai ser a mesma coisa. Vocês podem ver que aqui ele até roda o códigozinho como se eu tivesse digitado, né? Mas é tudo automático. Então, beleza, a gente fez isso. Nessa pasta aqui, que é a que eu estou usando, eu já deixei aqui um arquivo TXT e um arquivo Excel, que é de onde a gente vai estar importando essa tabelinha. Bom, como que a gente faz para importar a tabela TXT? A gente vai estar utilizando essa função read.table, que ela já vem também própria aí do R, não tem que instalar nenhum pacote. Aqui df1, que é como se fosse data frame, né? Eu coloquei, você pode pôr o nome que você quiser, aqui, né, onde está df1. E aí a gente roda, ele já vem para cá, ó, df1. Essa aqui é a mesma tabela que está nesse arquivo aqui, tabela 1. Coloquei ele nesse formato, né, separando por tab, cada padrão. E a gente utiliza esse header true, para dizer que tem um cabeçalho, que no caso é nome, idade, sexo e altura, que é o mesmo desse aqui, nome, idade, sexo e altura. Certo? E agora para a gente importar um arquivo Excel. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar de estar instalando um pacote. No caso aqui, a gente vai instalar o OpenXLSX. Esses pacotes, eles são, como o próprio nome diz, são pacotes de funções, né, que facilitam aí a gente estar fazendo os estudos no R, porque senão a gente teria que criar essas funções em código. Existem milhões de pacotes com diversas funções aí, e uma delas é essa aqui. O formato para a gente fazer a instalação do pacote é esse aqui, ó, install.packages, daí coloca o nome do pacote aqui entre essa aspa. A gente vai rodar ele vai ser instalado, muitas vezes dependendo do tamanho do pacote pode demorar um pouquinho. Não é o caso desse aqui, foi rápido. Aí depois você tem que utilizar esse outro código, library, e o nome do pacote também, para ativar ele. Vou dar Ctrl Enter. Pronto, ele está ativo. Essa é a forma via linha de comando, né, para instalar os pacotes. Mas a gente pode estar utilizando aqui também essa função aqui do RStudio. A gente clica em Packages, vem em Install e coloca aqui o nome do pacote que a gente quer. No caso, esse OpenXLSX, ele já aparece aqui. É só clicar em instalar. Aqui ele deu falou para fazer o update, né? Eu vou dar cancelar para não dar problema. Aí esse library também é a mesma coisa de a gente vir aqui e clicar nesse quadradinho. Se a gente procurar esse OpenXLSX que a gente acabou de instalar, ó, ele já vai estar ativo, porque eu já rodei esse código aqui. Se por algum acaso eu tivesse rodado o código e não tivesse ativado, eu poderia vir aqui e clicar manualmente, certo? Então, para a gente conseguir importar uma tabela do Excel, a gente vai precisar instalar esse pacote, daí a gente utiliza essa função read.xlsx. Aqui mesma coisa, o nome você coloca o nome que quiser. Coloquei def2 só para diferenciar do primeiro. E aqui é o nome
do meu arquivo, né? Tabela 2, que é esse aqui. Inclusive, eu vou abrir ele antes para mostrar para vocês. Aqui, esses aqui são os dados que eu criei aqui rapidinho só para fazer o vídeo mesmo. Então vamos rodar ele. Aí ele já veio para cá, df2. A gente abre ele, tá tudo aqui do mesmo jeito que tá aqui no Excel. E aqui esse sheet é como se fosse essa planilha. Se eu tivesse uma outra aqui e eu quisesse chamar os dados dessa outra planilha, eu teria que colocar, no caso, sheet 2, sheet 1 é o da primeira, sheet 2 da segunda, terceira e assim sucessivamente. Beleza? Aqui, se eu quiser chamar esse banco aqui no console, eu clico aqui, ele vai ser apresentado aqui embaixo. Bom, então, parte de instalação de pacotes e importação de banco de dados finalizado. Agora eu vou apresentar para vocês rapidinho os gráficos, né? Aqui temos dois vetores criados, x e y, vou rodar eles dois. Foram criados aqui os objetos. E aqui a função plot, essa é uma funçãozinha bem interessante aí do R, que serve para a gente fazer a criação de gráficos. Ela tem vários argumentos. Esse aqui é o de cima. Aqui, tudo isso aqui são argumentos que a gente pode estar colocando para customizar, né, o nosso gráfico. Vou rodar aqui a função para vocês verem. Aqui o eixo x e y. Basicamente é só disso que precisa e o resto é customização. É mudar a cor do gráfico, mudar o formato dele. Ou colocar um título, alguma coisa. Vou rodar o plot e esse aqui é o gráfico, né? Bem básico, o eixo x e y. E basicamente é isso. É uma introdução aí bem simples ao R. Qualquer dúvida que vocês tiverem podem estar deixando aí nos comentários. E nos vídeos futuros vamos estar sanando outras dúvidas. Certo? Muito obrigado por terem assistido ao vídeo e até a próxima.